pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para solucionar as questões do exame de suficiência CFC 01/2011. Essas questões estão colocadas também em meu blog www.profmariojorge.com.br. Lá vocês poderão colocar suas críticas, sugestões, perguntas, dúvidas, enfim, fiquem bastante à vontade, que eu terei o maior prazer em responder. Neste vídeo nós vamos tratar da questão número 25. Então, aqui no enunciado, um analista de custos resolveu aplicar as técnicas de análise do ponto de equilíbrio contábil para verificar o desempenho de uma determinada empresa e sabia que a empresa vinha vendendo nos últimos meses 30 mil pacotes de produtos mês, base de 35 por pacote, então ele dá aqui o volume de vendas e o valor por unidade. Seus custos e despesas fixas têm sido de 472.500 ao mês e os custos e despesas variáveis de 15 por pacote. Ele pede então a margem de segurança. Então, nós temos que falar sobre o ponto de equilíbrio. Para falar sobre o ponto de equilíbrio, nós temos que saber quanto estamos vendendo, qual é o nosso custo e despesa fixa, qual é o nosso custo e despesa variável. Então vamos dar uma olhada primeiro conceitualmente. Ponto de equilíbrio representa o volume de faturamento suficiente para cobrir todos os gastos, ou seja, custos e despesas fixas e variáveis, tudo o que eu gastar na empresa, sem que haja resultado. Não haverá nem lucro nem prejuízo. A apuração do ponto de equilíbrio se dá pela divisão do total de custo e despesa fixa pelo percentual de margem de contribuição. Então, para achar um ponto de equilíbrio, o que é ponto de equilíbrio? É o quanto eu faturo para que não dê nem lucro nem prejuízo, ou seja, eu faturo para cobrir apenas as minhas despesas e custos fixos e variáveis. Abaixo disso é prejuízo, acima disso é lucro. Muito bem. Para achar esse ponto de equilíbrio, eu tenho que primeiro achar a minha margem de contribuição. Margem de contribuição é minha receita menos custos e despesas variáveis, e esse resultado é uma margem que contribui para o pagamento dos custos e despesas fixas. Por isso se chama margem de contribuição. Então vamos continuando aqui. Ele pede ao final a margem de segurança operacional. Então ele dá informações no conteúdo sobre o ponto de equilíbrio, sobre vendas, sobre custos, e pede qual será então, ou qual é a margem de segurança. Então, margem de segurança operacional é a diferença entre a quantidade atual de venda e a quantidade de venda no ponto de equilíbrio. Quando a quantidade atual de venda for maior, aí está caracterizada a margem de segurança. Ela garante então uma venda com lucro, já que o ponto de equilíbrio não traz nem lucro nem prejuízo. Então, vamos dar uma resumidinha até aqui. Para achar uma margem de segurança, eu preciso saber qual é o meu ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio é quando eu vendo, pago os meus custos e despesas fixas e variáveis e não sobra nada. Margem de segurança é o quanto eu vendo acima disso, porque acima disso eu estou tendo lucro. Então essa é a minha margem de segurança. Vamos fazer agora utilizando os números, o enunciado. Primeiro eu tenho que achar o meu ponto de equilíbrio em quantidades. Então eu tenho custos e despesas fixas, mais, eu tenho aqui os custos e despesas fixas, valor unitário, menos custos e despesas variáveis, dividido, custo e despesas fixas dividido pelo valor de venda unitário menos os custos e despesas
variáveis unitário. Porque, na verdade, o ponto de equilíbrio é custos e despesas fixas dividido pela margem de contribuição. O que é margem de contribuição? É valor de venda menos custos e despesas variáveis. Como aqui eu quero achar por quantidade, eu tenho que fazer esse cálculo unitariamente. Então, custos e despesas fixas, 472.500. Valor de venda unitário, 35. Custos e despesas variáveis por unidade, 15. Então, se eu pegar o 472.500 dividido pela minha margem de contribuição unitária, que é o quê? Valor de venda menos custos e despesas variáveis. Então, 472.500 dividido por 20 vai dar os 23.625, que é o ponto de equilíbrio por unidade. Margem de segurança. Então, voltando, né? Talvez não tenha... Fico sempre me perguntando se ficou claro. Aqui, 23.625 unidades. Então eu tinha R$ 472.500 dividido por R$20 unitário, vai dar para mim o ponto de equilíbrio em quantidades. 23.625 unidades é o meu ponto de equilíbrio em quantidade. Então, se eu vender com esse custo, esse preço, 23.625 unidades, eu não terei ao final nem lucro nem prejuízo. E a margem de segurança é a quantidade que eu vendo acima disso. 30.000 unidades vendidas, eu estou vendendo 30.000, meu ponto de equilíbrio é 23.625. Então, 30.000 menos 23.625 dá 6.375 unidades. Unidades de margem de segurança operacional. Qual é o valor de venda? 35. Então, a minha margem de segurança é 6.375 unidades. Se eu multiplicar por 35, eu vou chegar no valor da margem de segurança, 223.125. Essa é a margem de segurança operacional em reais. Então, como as informações eram feitas em quantidade, foram dadas em quantidade, eu precisei achar primeiro o ponto de equilíbrio em quantidade, depois a margem de segurança em quantidade e, multiplicando isso pelo valor de venda, eu tenho a minha margem de segurança em reais. Então, neste caso aqui, a resposta correta é a letra A, 223.125. Bom, espero ter esclarecido. Se de alguma maneira ainda ficou alguma dúvida, por favor, entre no blog www.profmariojorge.com.br, procure esse post, vai estar lá a questão número 25, e você faz um comentário, questionamento, enfim, que eu terei o maior prazer em ajudá-los. Ok? Muito obrigado e até a próxima.